Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno. Nós estamos aqui hoje para uma aula de História do 7º ano e o assunto que nós iremos estudar hoje é o Renascimento. Se a gente for pensar, Renascimento, a palavra tem de origem a palavra renascer. O que será que está renascendo? O que será que está voltando? É isso que nós vamos entender então hoje na nossa videoaula. Lembrando que a nossa aula está diretamente ligada aos assuntos das aulas anteriores. Então, se você ainda não assistiu, é bom você assistir primeiro as duas primeiras videoaulas para você ficar entendendo um pouco mais sobre o assunto. E lembrando também que a aula de hoje foi preparada com o livro didático de História do 7º ano. Então, você pode também consultar o seu livro de História para ter um número maior de informações. Olhando o próximo slide, se a gente for pensar, então, esse renascimento, nós primeiro precisamos entender o contexto onde esse renascimento surgiu. E esse contexto é justamente a Europa no século XIV, ou seja, o fim da Idade Média. Vamos retomar algumas coisas que nós já vimos nas últimas aulas. Durante o fim da Idade Média, a Europa passava por grandes transformações, como o aumento de produção agrícola. Esse aumento de produção agrícola gerou o aumento de população. Esse aumento da população, consequentemente, gerou o surgimento de novas cidades, e essas novas cidades fizeram que o comércio, que era então uma atividade menor, se tornasse cada vez maior. Ou seja, o comércio passou a acontecer em várias regiões da Europa. Justamente por esse comércio estar cada vez mais crescente, um novo grupo social, ou seja, uma nova classe social, se torna importante e responsável pelo comércio. Essa classe social é o que nós conhecemos como a burguesia. Essa burguesia, então, vai ser a responsável por financiar ou dar uma nova mentalidade nesse novo momento. E é esse cenário, então, de transformações, de mudanças no final do século XIV, que nós encontramos, então, o renascimento cultural. É importante lembrar, pessoal, que o renascimento cultural, ele é um movimento que vai ser artístico, cultural, como o próprio nome sugere, filosófico e político. Ou seja, ele é um movimento que passa por várias e diferentes áreas. Além disso, o que será que eles estavam buscando renascer? É importante lembrarmos, pessoal, que esse contexto aqui, a Europa no século XIV, no final da Idade Média, os pensadores renascentistas, eles vão dar o nome da Idade Média de Idade das Trevas. Ou seja, eles não gostavam daquele momento, pois eles achavam que era um momento de atraso. Ou seja, eles irão buscar no passado, eles vão renascer com o passado para uma nova transformação, ou melhor, para reinterpretar aquele presente. Vamos entender agora quais são as fases do Renascimento. Então a gente entendeu que esse renascimento surge por causa da ascensão da burguesia enquanto classe social e também do crescimento, do avanço do capitalismo, certo? O renascimento não vai ser um movimento cultural rápido. Ele vai ser um movimento que passa durante vários séculos. E por isso nós dividimos ele em 3 fases, para ficar mais fácil o entendimento. O primeiro momento, a primeira fase, acontece no século XIV e é o que nós chamamos de Trecento. Esse momento é marcado pela transição para a arte renascentista. O segundo momento vai ser o século XV, onde nós chamamos de Quattrocento. Esse momento do Renascimento é onde ele se fortalece na cidade italiana de Florença, que era governado pela família Médici. É muito importante entender, pessoal, o papel dessa família, porque ele dá origem ao que nós conhecemos como os mecenas. A família Médici vai ser o primeiro caso mais importante, mas depois vão surgir vários outros mecenas. E quem é esse pessoal? O que significa essa palavra? Mecenas eram as pessoas muito ricas, ou seja, aquele grupo da burguesia que irá financiar essas artes. Essas artes podem ser desde pinturas, igual nós estamos vendo aqui nas imagens, decorações de igrejas e até mesmo livros. Ou seja, toda a questão cultural era financiada por esses mecenas. E o primeiro destaque, então, vai ser a família Médici, que surge nesse período, o Quattrocento.
E o último período do Renascimento, que nós costumamos conhecer, é o século XVI, onde nós temos o Cinquecento. É nesse momento que se destacam vários artistas, como Leonardo da Vinci, autor do famoso quadro da Mona Lisa, que talvez você já deva ter visto, ou até mesmo Michelangelo. Esse momento, a produção artística muda de Florença para a cidade de Roma. Se a gente for perceber também, pessoal, essas palavras, né, Trecento, Quattrocento, ele tem um som meio italiano, e isso não é um acaso. O Renascimento, ele surge de uma forma principal nas cidades italianas, porque onde hoje é a Itália, aquela região era muito rica em comércio, principalmente com o Mediterrâneo. O que isso significa? Que essa região era muito rica, e por causa de ser uma região muito rica, era mais fácil o financiamento dessas obras. Não significa que o Renascimento se restringiu apenas à Itália. O que significa isso? Que ele não aconteceu somente na Itália, mas que depois ele se espalhou para outras regiões da Europa. Agora vamos começar a entender algumas características do Renascimento. Uma das primeiras características, e a mais importante, é o que nós chamamos de humanismo. O que significa isso? O humanismo foi um movimento intelectual difundido, ou seja, espalhado pela Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana. Para a gente entender um pouco melhor, o Renascimento, ou seja, o humanismo, o que ele está querendo renascer? Ele vai justamente buscar a valorização da arte e da cultura greco-romana, que tinha influência, né, que era a cultura praticada na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Lembra? Você estudou isso lá no sexto ano, no finalzinho do sexto ano, Grécia e Roma. A arte grega e a arte romana, então, vai ser valorizada pelo humanismo. Além disso, o humanismo defendia o conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. O que significa isso? Nós precisamos lembrar, pessoal, que durante o período onde o humanismo está em ascensão e surgimento na Europa, a principal instituição, ou seja, a principal organização era a Igreja Católica. E a Igreja Católica não valorizava, naquele momento, a razão, a ciência. Os humanistas, então, vão defender essa valorização à razão em resposta às verdades que a Igreja Católica pregava. É interessante pensar, pessoal, que essas pessoas, esses pensadores, eles não eram ateus. O que significa isso? Eles não deixavam de acreditar na Igreja Católica. Eles acreditavam, mas eles queriam que a Igreja Católica valorizasse também um pensamento racional, ou seja, um pensamento da razão, certo? Um dos pensadores mais importantes desse momento vai ser o Francesco Petrarca, que é esse rapaz aqui na foto. Por que esse cara é tão importante? Qual que é o papel dele no humanismo? Ele vai ser um dos pensadores, vão existir vários, mas que vai fazer essa interpretação dos estudos greco e romano para o período do Renascimento. Ou seja, ele vai buscar uma razão para responder, então, as perguntas daquele momento, já que a Igreja Católica não valorizava essa razão. Essa é uma das principais características, mas vamos entender agora algumas outras. A primeira é o que nós chamamos de antropocentrismo. Vamos entender. Antro significa homem, ser humano. Centrismo, centro. Ou seja, o ser humano, a partir de então, ele passava a ser o centro das discussões. Por que isso foi uma mudança tão grande? Porque antes do antropocentrismo, nós tínhamos o teocentrismo. Centrismo, centrismo, centro. E teu, Deus. Ou seja, Deus antes estava presente no centro de todas as ações. Agora é o homem, agora é o ser humano que passa a estar presente no centro dessas ações. Uma segunda característica vai ser o individualismo. Individualismo vem da palavra individual. E olhando hoje, no século XXI, nós podemos ter a impressão que individualismo soa meio egoísta.
Mas no momento do Renascimento, o individualismo estava, na verdade, por uma busca do indivíduo em ele ser o centro, ou melhor dizendo, ou em ele ser a razão, em ele conquistar o seu espaço no meio das discussões. Uma valorização do indivíduo, ou seja, do ser humano, criativo. Um terceiro ponto seria o naturalismo, ou seja, naturalismo está diretamente ligado à natureza, valorização daquilo que é natural, valorização da realidade, como ela mesmo é. O hedonismo, que mostra, então, uma valorização dos prazeres, em contraposição à ideia de sofrimento, que foi pregada durante toda a Idade Média. É importante a gente lembrar de novo que a Igreja Católica era a principal instituição, ela controlava, de certa maneira, as mentalidades durante a Idade Média, e o sofrimento era o que mais se discutia. O Renascimento, então, prega nesse hedonismo que o sofrimento não seria importante, mas sim uma busca por prazeres. O classicismo, ou seja, aquilo que nós já vimos antes, a valorização do clássico, e esse clássico é a cultura grego e a cultura romana. E, por fim, o racionalismo, que vem da palavra razão, ou seja, qualquer assunto ele deve ser discutido com razão, qualquer assunto ele deve ter a ciência como base. Isso caracteriza, então, essas principais ações, essas principais transformações do Renascimento. Nós estamos tendo aqui uma mudança de mentalidade, onde as pessoas passaram a deixar de acreditar nas coisas de qualquer maneira e começam a questionar essas ações. Lembrando que isso foi um processo histórico, ou seja, isso não aconteceu do dia para a noite, mas sim passou-se de vários séculos e séculos. No próximo slide, a gente consegue observar uma das principais pinturas do Renascimento, que se chama O Nascimento de Vênus. Vamos fazer uma pequena análise dela. Primeiro, nós conseguimos observar, só no título dela, O Nascimento de Vênus, que ela já está valorizando uma deusa romana, que era Vênus, a deusa do amor. Num segundo momento, observem que ela está no centro da imagem, ou seja, é o ser humano que está ali sendo valorizado. E o próprio desenho valoriza o ser humano de uma forma natural, de uma forma onde ele possa, então, estar sendo exibido na sua naturalidade. Isso nos mostra, são algumas das características do Renascimento que nós vimos no slide anterior. Isso é só um exemplo das várias obras artísticas que o Renascimento produziu. Se você procurar na internet, digitar Renascimento, obras de arte, você vai ver que várias e muitas obras de arte seguem esse momento, esse estilo, ou seja, a valorização do corpo, a valorização do ser humano, o que até então era considerado algo ruim, algo como um pecado. Como nós falamos, o Renascimento ele não se restringe somente às artes, mas ele vai se restringir também no campo da política, como a gente pode ver no próximo slide. A historiografia moderna, ou seja, o que os renascentistas escreveram. Nicolau Maquiavel, que é este filósofo aqui que está no seu lado direito, ele escreveu importantes livros como O Príncipe, que eram livros que foram escritos na época para justamente dedicados aos governantes do local onde ele morava, que era Florença, na Itália, e que era como se fosse um pequeno manual onde se mostrava como que esses governantes deveriam governar os seus reinos. Pode parecer que esse livro, escrito há 300, 400 anos atrás, esteja ultrapassado, mas ele até hoje é um livro muito importante para se entender a política de uma forma geral. E a política está presente no nosso cotidiano até os nossos dias. Ou então, outros autores, como Francesco Guicciardini, que vai escrever a história da Itália. Livros esses, então, que valorizam a história. Essa história que você estuda hoje em dia, talvez um pouco diferente, mas é um primeiro momento de valorização de como se observar o passado, de como é importante observar o passado. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre como é o Renascimento. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando, leiam um livro didático, pois o conteúdo foi feito diretamente baseado no livro. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.